8. As Ravinas falam. A cirurgia de Sara foi um sucesso. Extirparam toda a área afetada pelo câncer e o cirurgião disse a Carlos que não se preocupasse porque havia ficado totalmente limpa. Carlos, você é da área e sabe que depois de uma intervenção cirúrgica positiva como esta, é a paciente que tem que colocar os 5 sentidos em sua recuperação. Vejo Sara com a moral pelo chão sem fazer nada para melhorar. E era verdade. Sara estava passando por uma forte depressão. Eu sabia perfeitamente o que era isso e que não há nada que a ajude a sair dela. Comecei a pensar como eu tinha saído da minha pós-parto, mas não encontrei uma razão aparente. Todos os dias ligávamos para Tenerife para falar com as meninas e ver como estavam. Sara ria com as histórias delas, sobretudo com Maria, que se mostrava extremamente carinhosa com ela e lhe dizia: "Tia Sara, fica boa logo." Quase sempre a voz de José Luiz lhes dizia o que tinham que falar. Entretanto, quando desligávamos o telefone, afundava-se novamente em seu pessimismo. "Logo mandarão você para casa", falei um dia. "Aí você ficará mais animada. Os hospitais não são um lugar apropriado para levantar o ânimo." "Quanto estou fazendo você sofrer, não é, querida? Você passou por isso e sabe que só o tempo pode resolver." "Mas é que eu me vejo mutilada. Não posso suportar. O que Carlos pensará? Como gostará de mim assim?" Nunca tinha visto Sara chorar tão inconsolavelmente. Eu achava que as lágrimas não foram feitas para os seus olhos, mas naquela ocasião seu choro era comovedor. Eu a abracei, enquanto pedia forças e sabedoria para encontrar uma fórmula mágica que a ajudasse a sair daquele poço sombrio em que estava metida. Vamos, não diga isso. Não está mutilada. Reconstruíram seu seio. Sei que agora é impossível, mas tem que pensar na parte positiva. Não ficou nada do câncer. Seu seio está como antes e dentro de pouco tempo rirá por ter sido tão boba em pensar que Carlos fosse repudiar você. Sabe aquele medo de que algo saísse mal? Quando seu amigo veio e disse que tudo estava bem, eu queria que visse como Carlos se abraçava a mim chorando de alegria. Você se importaria se ele de repente ficasse corcunda? Ou que lhe tirassem você sabe o quê? Começou a rir e eu também. Já era hora de quebrar essa maldição, pensei. Depois, aproveitando que a via reanimada, conversamos sobre tudo um pouco, e para distraí-la contei sobre a chegada de Pedro a Tenerife, sobre o quadro de Pilar. Calei-me a respeito de José Luiz estar novamente afastado de mim. Também sabia que lhe agradaria saber que Pedro não significava mais nada, e que a única coisa que eu queria agora era estar no meu lar, com as minhas meninas e o meu marido. E era a pura verdade. Quando Carlos passou para nos ver, estávamos muito animadas rindo, porque eu contava tudo de um jeito um tanto jocoso. "Que animação neste quarto! Não sentem vergonha de rirem dessa maneira? Ei, nos hospitais todos são obrigados a se queixar de alguma coisa. Ai, ai, ai! Não, ha, ha, ha!" Foi até ela e a beijou na testa, depois nas bochechas e logo nos lábios. "Como está minha princesa?" Carlos era um homem terno e sensível, virtudes que pareciam estar em conflito com sua profissão. Muitas vezes dizia que se alguma vez tivesse que operar alguém da família, que não contassem com ele. Eu a porei nas mãos do melhor cirurgião, mas não assistirei à cirurgia. E foi justamente o que tinha feito. Trazia um buquê de rosas alaranjadas, que eram as preferidas de Sara. Tirou uma e a deu para mim, dizendo: "Esta é para a enfermeira mais bonita do mundo." E voltou a olhar Sara. "Tenho que confessar uma coisa. Se eu tivesse uma enfermeira assim na minha equipe, não sei. Nossa relação correria perigo." "Se sua infidelidade for com ela, não me importo", respondeu Sara rindo. Estive com eles pouco tempo. Com a desculpa de estirar as pernas, saí um pouco para deixá-los a sós. Fui à cantina e tomei uma cerveja. A conversa com Sara havia me deixado com a boca seca. Quando subi, Carlos saía. "Como ela está?" perguntei. "Graças a você a vejo mais animada. Tenho certeza que você tinha que vir para a Espanha apenas para fazer o bem à família Oliveira. Primeiro Laura e agora sua tia. Que Deus a abençoe." Deu-me um beijo emocionado e se foi. Entrei no quarto. Sara estava com os olhos fechados e imaginei que quisesse descansar. Sentei-me na poltrona ao seu lado e comecei a ler uma revista que Carlos havia trazido. As tardes se tornavam longas e monótonas. Perto das 5, traziam o café com biscoitos, depois o jantar às 8.
Mais tarde, todo o desfile das enfermeiras com o termômetro, a pressão, a medicação e quando passava da meia-noite, a última enfermeira nos dizia: "Bom, que passem bem a noite e já sabem, se precisarem de alguma coisa é só tocar a campainha." Nós nos olhávamos e dizíamos: "Enfim, sós", e ríamos. Todavia, às 7:30 da manhã começava tudo outra vez, o ininterrupto desfile. "Quando nos derem alta", disse a Sara um dia, "dançarei um tango para você. Ou melhor, a dança tradicional das Ilhas Canárias, a Issa, que é o que tenho que dançar agora." "E eu uns chotes", respondeu rindo, referindo-se à dança popular em Madrid. E esse dia esperado chegou depois de uma semana de operada. Nenhum ponto infeccionou, nem teve a menor complicação. Isso a deixou um pouco mais animada. Tinha certeza de que uma vez que estivesse em casa tudo melhoraria. Equivoquei-me por completo. Estava tão triste que não havia maneira de levantar seu ânimo. Liguei para José Luiz e pedi que viesse para ver se sua chegada a reanimava. Pareceu uma boa ideia, Carlos. No dia da sua chegada, Carlos não podia ir a Barajas porque tinha uma cirurgia para fazer. Eu também não podia porque acompanharia Sara. Mandou o motorista buscá-lo. José Luiz vinha preparado. Sabia o que sua irmã precisava, conhecia-a muito bem e a entendia melhor que ninguém. Seu papel foi fundamental. Eu via com prazer e com profunda admiração o modo como tirava sua irmã daquele buraco sem fundo. Sara lhe obedecia melhor que a nós dois, fazia o que ele dizia e ria das suas graças. Tive pena de Carlos porque ficava relegado a um segundo plano diante da chegada do irmão adorado. José Luiz percebia tudo, e por isso no dia anterior à sua partida falou com Carlos. Sara e eu sempre fomos muito unidos, você sabe. Desde que éramos pequenos, ela fazia tudo o que eu mandava, porque eu era o mais velho e muito mandão. Por isso agora está esperando minhas ordens, brincou. E pobre dela se não obedecer. Por favor, José Luiz, o que eu mais quero nesse mundo é vê-la bem, que volte a ser o que era e que deixe esse pessimismo para trás. Não sabe o quanto agradeço a você, aos dois pela ajuda. Nós dois a amamos muito. É normal que a ame, é minha irmã. Mas no que me consta, Valéria a adora. Sim, é verdade, admiti comovida. Os 2 dias com meu marido passaram rápido demais. Sentia-me amparado tendo ele do meu lado. Carlos ligava constantemente por telefone, mas estava a maior parte do tempo na clínica. Eu tinha esgotado todos os meios que considerava infalíveis para reanimá-la, e a chegada do irmão trouxe um ar fresco que fez bem a todos. No tempo que nos acompanhou, eu e ele não trocamos mais do que 4 palavras seguidas, mas isso não importava. Sara se animava aos poucos, e isso era o mais importante. Assim que tiver a alta definitiva, vai lá para casa. Você verá como lá a restauraremos completamente. Carlos pode ir nos fins de semana. Entre as meninas, os lagartos, as discussões dos jardineiros, o cachorro, aquilo é uma casa de loucos. De verdade, estão todos pirados. Não terá tempo para pensar em si mesma. Só conseguirá pensar se sairá viva rodeada de tantas loucuras. Demos gargalhadas. Por isso José Luiz continuou exagerando as coisas cotidianas. Deixaram a pobre Aisa transtornada. No outro dia pediu dispensa ameaçando-me com uma greve de braços caídos. Imaginem se lhe podem cair mais os braços do que já lhe caem normalmente. E os lagartos? Um dia as meninas me disseram para ir com elas lhes dar de comer, com a pouca graça que me fazem esses bichos. Porque as condenadas, como não têm força para tirar o pão, o mais longe que conseguiam era que chegasse debaixo dos seus pés. Me mandavam atirar comida para aqueles bichos e aí vocês podem imaginar. Eu em cima de uma pedra, rodeado de lagartos, e as meninas dizendo: "Desce daí, papai, não farão nada, nós te defenderemos." E me chamando de covardão. Que vergonha! Não conhecia essa veia cômica de José Luiz. Era agradável ver Sara rir com suas piadas. Por que não era sempre simpático assim? No dia seguinte foi embora. Depois de uma semana em casa, lhe fizeram uma última revisão e estava tão bem que lhe disseram que poderia voltar à vida normal. "Posso ir para Tenerife?" perguntou ao cirurgião. "Se Carlos autorizar, por mim não há inconveniente", respondeu dando-lhe um carinhoso belisco na bochecha. Já no dia seguinte preparávamos a bagagem. Carlos se alegrou por 2 razões, porque havia muito animada e porque tinha seus pacientes meio abandonados.
Irei nos fins de semana, disse. Por fim, em casa. As meninas vieram correndo até nós. Que saudade de estar com elas. Em meados de maio, Sara estava totalmente restabelecida e sem sintomas de depressão. Decidiu que já era hora de voltar para junto do marido. Coitado, o abandonei, dizia. Carlos veio buscá-la e, apesar de querermos que ficassem para o aniversário de Maria, decidiram partir. É muito tempo e tenho muito trabalho. Entende, não é? Claro que eu entendia. Com a alegria de vê-la restabelecida e forte, todos voltamos à normalidade. José Luiz, suas viagens e sua pouca comunicação comigo. Eu cuidando das meninas. José nas suas tarefas, pois já havia tirado o gesso. A primavera nos trouxe esses dias próprios de Tenerife de sol intenso e as plantas brotavam com força, oferecendo o esplendor do seu colorido. José dizia com entusiasmo: "Veja como elas brotam." Os passarinhos começavam os seus jogos de amor e no flamboyant uns melros fizeram ninho. As meninas cresciam e até Peco estava maior. Aquele filhotinho brincalhão e travesso que escondia as botas de trabalho de José, os bonecos de pelúcia das meninas e que se pendurava nas saias de Petra, havia se convertido em um cãozinho formal e educado, para todos, menos para José. Desde o primeiro momento não se deram muito bem. Ia atrás dele somente para escavar o que o pobre plantava ou enterrava. Colocava as botas de trabalho no lugar mais alto para que Peco não as alcançasse. José lhe sacudia quando desenterrava os bulbos e brigava constantemente com ele. O cachorro se vingava latindo para ele assim que o via. Era dia 3 de junho, o 3º aniversário da minha filha. Eu não disse nada a José Luiz. Preparei uma pequena festa infantil para as meninas e os amiguinhos, filhos dos nossos amigos. Por educação, chamei a tia de Laura, que me pediu permissão para trazer os filhos de uma amiga. Também vieram nossos amigos mais íntimos. Pedi a todos que não trouxessem presentes. Fazia o mesmo pedido nos aniversários de Laura. Não quero que as meninas sejam interesseiras. Quando convidarem alguém, que o façam pela amizade, não pelo que possam trazer. José Luiz me compreendia perfeitamente e concordava comigo. A festa foi preparada no pátio atrás da casa e enfeitamos com bolas de encher e guirlandas. As crianças passaram a tarde comendo, brincando, aborrecendo-se, arrumando confusão e até brigando. Quando todos se foram, foi como se estivesse no céu. Que paz! José Luiz, trancado em seu escritório escrevendo, não desceu a tarde toda. Se alguém perguntar por mim, diga que estou viajando, falara. Quando percebeu que estava tudo em silêncio, desceu, pegou Maria nos braços, beijou-a repetidas vezes e a colocou no chão. Então, 3 anos, hein? Que grandona! E o que posso dar de presente para essa grandona? Vejamos se penso em alguma coisa. Começou a procurar nos bolsos, e nós 3 olhávamos intrigadas para ele. Por fim tirou uma chave dourada. Olha! Uma chave? De onde será? Saiu ao jardim seguido por nós, subiu até a casinha de Laura, empurrou a porta da academia e diante dos nossos olhos havia uma preciosa casinha de bonecas. Maria deu um grito, abriu a porta com a chave dourada e se meteu dentro. Naturalmente, os aparelhos da academia haviam sido movidos para um lado, porque a casinha de bonecas ocupava muito espaço. Laura também cabia dentro, ainda que com dificuldades. Amanhã a montaremos no jardim para que possam brincar melhor. Hoje aguardarei aqui, porque com tantas crianças... Agora peça à mamãe que amanhã não dê aula e que deixe vocês brincarem todo o dia. Já não havia quem as tirasse de dentro da casinha de bonecas, e as deixamos brincar ali um pouco. Jantaram e se deitaram mais tarde do que de costume. Alegrava-me vê-las assim tão felizes. Quando iam se deitar, perguntei a Maria. Agradeceu ao papai? Saiu correndo, sentou-se em seus joelhos e lhe encheu de beijos. Obrigada, papaizinho. Gostei muito. A casa de bonecas foi a novidade que fez a felicidade das pequenas por alguns dias. José Luiz a montou com a ajuda de Pablo perto da outra casinha, mas na parte baixa da encosta, à sombra de uma figueira. Não queriam outra coisa a não ser ir para a casinha para onde levaram todas as suas bonecas. Entretanto, também tinham um sério problema. Peco também queria entrar e brincar com elas. Cada boneca que via ele levava para fora. Entrava na pequena cozinha e pensava: quantas coisas! Posso pular entre todas elas. Não demorou muito para que as futuras donas de casa percebessem que para ter as coisas em ordem, não poderiam deixar o cachorrinho entrar.
Fechavam a porta e o deixavam do lado de fora, uivando choroso. O pior de tudo era que a casinha, que era uma graça, tinha janelas por onde o pobre cão as via sem poder estar com elas. Do seu mundo canino não conseguia compreender por que o afastavam. Ele só queria brincar. A casinha deixou de ser novidade depois de uns dias e a bicicleta voltou a ser o brinquedo mais querido. Maria logo caminharia sem as rodinhas laterais e Laura movimentava bem os pés, mas ainda estava insegura. Por isso, Iaisa e eu levávamos umas boas surras tentando ensiná-la. Íamos ao parque ao lado de casa porque era asfaltado e mais fácil de rodar por ali do que pela terra ou pela grama do jardim. Em certa ocasião, passava um pastor pelas ravinas próximas. Muitas cabras levavam chocalhos e Laura, que sempre gostou do som, quis vê-las. Eu as levei até a beira da ravina e as subi em uma pedra. Segurando-as com força, aproximei-as da beirada. No fundo da ravina ia um bom rebanho de cabras e o som dos seus chocalhos se multiplicavam entre as encostas. A partir desse dia, sempre que o rebanho passava, deixávamos as bicicletas no chão e corríamos com elas para verem as cabras e escutarem os sons dos seus chocalhos. Os meses de julho e agosto passaram em um sopro. Agosto nos presenteou com aquilo que chamamos de barriga de burro, uma nuvem que se põe ao redor do Teide e encobre o sol. Setembro foi mais ensolarado, com temperaturas ideais, como sempre naquela ilha paradisíaca, 25 ou 28 graus. Entre José Luiz e eu tudo continuava igual. Nem amor, nem ódio, indiferença. Comunicávamos-nos o necessário. Resumindo, de volta ao início. Aqueles dias em que fizemos um ensaio de matrimônio feliz deram lugar a uma espécie de amizade sem compromisso, cujos únicos laços de união eram as meninas. Sara estava muito bem, e todas as conferências que lhe fizeram deram excelentes resultados. Pilar seguia vindo, conversando comigo e discutindo com José Luiz como sempre. Fazia muito tempo que não me perguntava como estava a nossa relação, e eu agradecia por isso. Na verdade, não comentava nada a respeito, nem com Sara. O que poderia ser? Sempre a mesma coisa? As meninas com suas brincadeiras na casinha de bonecas, as bicicletas, os banhos de piscina e os jogos educativos absorviam toda a minha energia. A cada fim de verão tínhamos o costume de nos reunir os 3 casais mais amigos e fazer uma festa em uma das casas. Este ano era a nossa vez. José Luiz achou melhor fazer no dia 10 de setembro, pois sua novela havia sido premiada e queria celebrar com mais gente. Convidou outras pessoas, algumas desconhecidas para mim. Críticos, editores, outros escritores. No total, nos reunimos umas 35 pessoas. A festa foi no salão, ainda que muitos com suas bebidas fossem para o jardim. Encarreguei-me de deixá-lo em penumbra, para que fosse o mais acolhedor e íntimo possível. Pilar nos emprestou sua empregada para que ajudasse Francisco no serviço. Também o motorista de Imaculada ajudou, passando as bandejas com as diferentes especialidades que Tomás, Nath e Iaisa prepararam. Petra foi de grande ajuda, pois era encarregada de supervisionar tudo e repartir o trabalho para que tudo desse certo. As meninas ficaram entre os mais velhos, com grandes recomendações da minha parte de como teriam que se comportar. Como já são mocinhas, exagerei. Sempre que tivermos uma festa, estarão nela. Quero que quando essas pessoas forem embora, digam que minhas meninas são muito educadas e simpáticas. Se perguntarem, respondam com a boca. E não digam sim ou não com a cabeça, porque isso fazem os burrinhos. E agradeçam se disserem que estão bonitas. E quando eu mandar vocês irem para a cama, façam sem reclamar. As duas me ouviram com atenção. Era um acontecimento novo para elas e esperavam ansiosas. Todos os que vieram conheciam Laura e sabiam do seu problema, por isso estranhavam ao ver a mudança na menina. De todas as maneiras, sempre ficava muito grudada em Maria e atuava com demasiada timidez. Maria era o oposto, falava pelos cotovelos e logo ganhou a simpatia de todos. Também tinha a vantagem de ser a caçula, e por isso as pessoas achavam mais graça. Enquanto elas estiveram no salão, eu estava observando o seu comportamento, mas logo relaxei ao ver o êxito do meu experimento. Para José Luiz pareceu uma boa ideia a minha intenção de introduzir as meninas em nossas festas. Faça o que quiser, mas acho que são pequenas demais para que fiquem uma tarde inteira entre adultos. Pequena é Maria, mas Laura fará 8 anos. O tempo passa rápido e antes de nos darmos conta teremos uma mocinha em casa. Por volta das 8 começou a refrescar e as pessoas se refugiaram no salão, onde continuava a festa.
Nessa hora chamei Yaisa e pedi que colocasse as meninas para dormir. Sentia-me orgulhosa delas, e antes de lhes dar um beijo, disse que haviam se comportado muito bem. Não sei porquê, mas me sentia feliz naquela tarde. Os convidados eram pessoas muito amáveis. Minhas amigas me ajudaram o quanto puderam e tudo foi perfeito. Entretanto, o ambiente estava carregado da fumaça dos cigarros e meus olhos ardiam. Fui para o jardim onde já não havia ninguém. Todos estavam no salão. Precisava saborear aquele momento em solidão e me refugiei no canto azul. Estava escuro. Eu me sentei no sofá e olhei para cima. O céu estava cheio de estrelas. Os pontos estelares luminosos pontuavam a abóbada celestial. A noite canariense estava esplêndida. Não ventava e a temperatura era deliciosa. Uma estrela cadente traçou seu rastro luminoso no céu. Tem que fazer um pedido, dizia minha amiga Manolita. O que posso pedir se já tenho tudo? Ah, sim, que José Luiz volte para mim. Alguém abriu a porta do salão e um feixe de luz iluminou as sebes. Ouvi uns passos descendo a escada e lamentei minha solidão chegar ao fim. Quem poderia ser? Perguntei-me. Era José Luiz. Descia devagar e olhava para trás. Eu estranhei, mas quando eu o vi fazendo sinais para alguém que descia atrás dele, fiquei intrigada e na expectativa. Ouvi um barulho de salto feminino. A sombra me escondia e algo me dizia que deveria permanecer em silêncio no meu esconderijo. Pilar? Sim. Pilar descia para se encontrar com ele, e diante do meu espanto, fundiram-se em um abraço enquanto seus lábios se juntavam em um beijo que não tinha fim. Não queria acreditar naquilo que meus olhos estavam vendo. Diante de mim se desenvolveu uma cena amorosa, quase erótica, que durou uma eternidade. As mãos de José Luiz percorriam o corpo de Pilar sem que ela, cada vez mais abraçada a ele, esquivasse. Ofegavam, e com palavras entrecortadas, sussurravam o muito que se desejavam. Faz tanto tempo que não vem ao apartamento que já nem sei como é o seu amor, dizia Pilar suplicante. Ou será que já não me quer? Não seja boba. Claro que quero, mas andei muito ocupado acabando a novela. Podemos nos ver amanhã? Claro que sim, mas amanhã Jesus está em casa, viaja na segunda. Então segunda, eu espero. Às vezes me dá medo de que nos descubram e tenhamos que terminar nossa relação. Ainda bem que todos acham que não nos damos bem. Voltaram a se fundir em outra série de beijos e abraços. Eu quase não respirava para que não percebessem a minha presença. As batidas do meu coração vinham até a garganta e temia que ouvissem de onde estavam. Quero tanto você, sussurrava Pilar apertando-se contra ele. Houve momentos em que tive medo de que você e Valéria fizessem amor. Depois do parto começou a se arrumar mais, ficar mais bonita, e eu morria de ciúme só em pensar que você pudesse desejá-la e ela a você. Não seja boba. Entre Valéria e eu não há nada. Nem houve, nem haverá. Ela vive para as meninas. Não há lugar para mais ninguém no seu coração. Talvez algum dia apareça um homem de quem ela goste e me peça separação. Esse foi o trato quando nos casamos. É assim que é. Então pode ficar tranquila. Eu os estava observando contra a luz, suas silhuetas recortadas contra a claridade do céu, e cheguei a pensar que não era verdade aquela cena. É coisa da minha imaginação. Não pode ser real. Mas se Jesus e José Luiz são tão amigos, como pode estar conquistando a mulher do outro e encontrando-as escondidas em um ninho de amor? Perguntava-me onde seria aquele apartamento de que falavam. Estive a ponto de sair das sombras para que soubessem que tinham sido descobertos e abortar seus amores ilícitos. No entanto, havia algo que me paralisava. Algo que me mantinha grudada no sofá, oculta, ansiosa, nervosa e enojada diante da cena implausível que estava acontecendo diante de mim. De repente, um novo feixe de luz os iluminou e os surpreendeu em pleno abraço. A porta do salão havia sido aberta. Os dois deram um salto para se separarem. Era Jesus que também saía para respirar um ar fresco. — O que estão fazendo aí? Perguntou com estranheza. Pensei que era uma pena que uma pessoa tão boa como aquele homem suspeitasse de algo e sofresse como eu estava sofrendo. Não, ele não merece. É uma pessoa entregue aos caprichos da mulher. Não pode saber que ela o trai quando sai de viagem. E com seu melhor amigo. Se eu me aproximar agora, minha presença apagaria qualquer dúvida. Decidi sair das sombras para tranquilizar Jesus e para me dar o gosto de ver como os amantes se assustariam.
Desça, Jesus, disse por fim. Estamos todos, só faltava você. Vi a surpresa dos pecadores e adivinhei sem olhá-los o sobressalto dos seus corações ao me ver sair do meu esconderijo. Até acho que ouvi o ritmo acelerado e descompassado deles. Essa era a minha revanche. Jesus pareceu satisfeito ao ver que eu também estava. Ah, você também está, disse começando a descer até nós. Eu os olhei com insistência e arrogância. Estavam tão nervosos que Pilar começou a tremer. O que você tem? Perguntei descarada. Frio? Parece que está tremendo. Sim, vou para dentro. Está fresco aqui. Sua voz me soou tão estranha que não parecia dela. Olhei então para José Luiz. Não me diga que você também sente frio. Contudo, ele me respondeu diferente e quase me desafiando. Não, não sinto. Estou muito bem. Fiquei um pouco mais para fingir diante de Jesus e logo subi para o salão. Olhei para Pilar, que não foi capaz de sustentar meu olhar, e baixou a cabeça. Que cínica! Quanta falsidade ao meu redor! A que eu achava que era minha amiga, fingia amizade para saber se eu dormia ou não com o seu amante. Agora compreendia o seu interesse em nosso casamento. Eu seria a capa perfeita para que pudessem seguir com seus encontros. Uma pergunta flutuava em minha cabeça. Eles seguiriam com suas escapadas amorosas, ou ao se verem descobertos teriam que terminar com medo de que eu descobrisse o apartamento misterioso. Passaram-se os minutos. A festa continuava para todos menos para mim, e muito menos para os dois amantes. Quando vi José Luiz entrar no salão, senti repulsa daquele homem que uns minutos antes me parecia interessante e agradável. Eu o encarei como fiz com Pilar, mas ele sustentou o olhar descaradamente. Lá pela meia-noite, os primeiros convidados começaram a ir embora. Jesus e Pilar também se despediram porque ela se sentia mal. Já lhe disse que pegou frio no jardim, disse seu marido inocente. Deve ser isso, acrescentei eu. Já lhe advertira que entrasse, mas ela preferia ficar com José Luiz. Esperei um pouco antes de continuar. Discutindo? Vi como ela se sobressaltava e ficava pálida. Chegou minha vez. Pagará por ter mentido e me traído. O salão foi ficando vazio até não haver mais ninguém. Ficamos sozinhos, eu e José Luiz. Comecei a subir a escada para o meu quarto. Espere, disse ele colocando-se do meu lado. Temos que conversar. Eu não tenho nada para dizer. Apenas que é tarde demais e estou cansada. Foram muitas emoções para um dia só. Espero na biblioteca, insistiu. Não lhe dei atenção. Entrei no meu quarto, troquei-me, tirei a maquiagem como fazia sempre e me deitei. Depois de um tempo, soaram umas batidas na porta. Mesmo sem que eu respondesse, entrou. Temos que conversar. Preciso esclarecer algumas coisas. E eu repito que não tenho nada para falar nem a esclarecer. Assim, agradeceria que saísse do meu quarto e me deixasse dormir. Dormirá tanto quanto eu, ou seja, nada. Por isso não me ponha desculpa. O que você viu hoje, não o deixei terminar. Não estava disposta a escutar qualquer mentira para justificar o injustificável. Precisava urgentemente perdê-lo de vista, porque só a sua presença me enojava. Não quero que me diga nada, porque tudo o que disser só servirá para que eu sinta cada vez mais nojo de você. Você e sua amante são dois indesejáveis. Você por trair seu melhor amigo, e a outra porque se fazia minha amiga para me vigiar com falsidades e mentiras. Faça o favor de sair do meu quarto. Não quero vê-lo nunca mais. Antes você me escutará, querendo ou não. Aquela imposição foi a gota d'água que encheu o vaso. Sentei-me na cama e, a ponto de lhe dar uma bofetada, disse com a mais absoluta amargura. Ou seja, tenho que ouvir agora, sendo que me expulsou do seu quarto faz poucos meses, quando queria explicar que meu passado não significava mais nada, que o amava e era feliz em meu lar. Você me escutou? Então fora daqui agora! Não me faça gritar. Ficou me olhando um tempo e voltei a repetir à beira da histeria. Vai! Agora mesmo e para sempre! Não se aproxime de mim nunca mais, nem sequer para fingir diante das pessoas e das crianças. Saiu, e sozinha na escuridão apertei os punhos contra o rosto e desabafei chorando. Foram os dias mais amargos da minha vida. Não cabia na minha cabeça tudo o que tinha presenciado.
Algumas vezes até teria achado ser mentira, se não fosse por eu e José Luiz não nos dirigirmos a palavra. Aborrecia-me que Maria o chamasse de papai e corresse até ele para beijá-lo e abraçá-lo. Até cheguei a segurá-la pelo braço mais de uma vez, mas ela protestava e corria para os braços do homem que estava destroçando a vida da sua mãe. Quando for maior, lhe direi toda a verdade. Tem que saber que ele não é seu pai. Claro que Pilar nunca mais apareceu. Algumas vezes duvidava de que seguissem o romance. Todavia, cada vez que José Luiz saía de casa, eu imaginava que estariam juntos. Isso fazia com que minha aversão a ele fosse aumentando. Ele passava do meu lado sem falar comigo, e eu como se nem o visse. Nossas vidas seguiam caminhos divergentes e a cada dia estávamos mais afastados um do outro. A separação era necessária. Tinha tomado uma decisão e fui falar com ele. Quero o divórcio. Não aguento mais nem um minuto aqui. Tinha entrado no escritório sem bater e sem cumprimentar. Ele levantou a vista de um novo manuscrito e me olhou por um tempo como se não tivesse ouvido direito. Tirou o maço de tabaco com uma parcimônia que estava atacando meus nervos e acendeu um cigarro. Depois de dar 2 tragadas, abordou o assunto da separação sem estranheza, como se estivesse esperando. Vai com o pintor? Acredita que vai querer você de volta? Minha vida nunca importou. Não venha agora dizer que está preocupado com o meu futuro. Vou embora e não tenho que dar explicações. Sim, você sempre faz o que quer, mas quanto à separação seguiremos como estamos. As crianças ainda são muito pequenas e não compreenderão. Não quero que cresçam com traumas. Pensei em Laura, no quão solitária era quando a conheci, e me deu vontade de lhe gritar na cara o pouco que havia se preocupado antes pelos traumas de abandono que sua filha poderia ter. Contudo, não quis colocar as meninas naquele assunto desagradável. Pela noite, quando as meninas se deitaram, tranquei-me no quarto e me aproximei da janela. O vento envolvia o barulho do mar que chegava a mim ao longo das ravinas. Era o som bronco e sombrio que ouvia pela primeira vez. Era o diálogo das ravinas de que José tinha falado. As ravinas falam. Relembrei o que dizia a mãe do jardineiro. Quando falam as ravinas, sempre vem alguma desgraça. Não sei por que um calafrio sacudiu meu corpo e entrei fechando a janela. Seguia ouvindo da cama. Demorei muito, mas por fim adormeci. Pela manhã, só ouvi o canto dos canários que se aninhavam nas árvores do jardim. A ravina estava em silêncio. Era segunda, 18 de dezembro de 1997. Nunca esquecerei essa data. Depois de me arrumar, vesti as meninas, que demoraram a acordar. Tomamos o café e fomos para o solar dos lagartos. Como sempre, levávamos a comida deles. Não sabia se José Luiz estava ou não em casa. Já tinha deixado de me preocupar com suas viagens. Fui com as meninas para o parque com as bicicletas. E Aisa nos acompanhava. Cada uma atendia uma menina e tudo ia normalmente. Entretanto, a tragédia se precipitou tão rapidamente que quase não me dou conta de como foi. Lembro que entrei em casa porque o mordomo me havia comunicado que me chamavam ao telefone. Quando ia sair novamente, José Luiz saiu atrás de mim para me perguntar quando teríamos um momento para conversar. Não podemos tomar decisões nesse momento, nem você, nem eu. Temos que refletir e... Não terminou de falar por causa dos gritos de Yaisa. Socorro, alguém me ajude! A menina, a menina! Corremos para fora de casa em direção ao parque. Francisco havia saído mais rápido que nós e o vimos correr para a ravina. Maria estava perto da parede do nosso jardim com o terror refletido em sua carinha. Francisco deslizou pela encosta da ravina, seguido por José Luiz, e quando me aproximei, no fundo da ravina, jazia inerte o corpo de Laura. Ao lado de sua cabecinha, via-se uma poça de sangue. José Luiz a tomou nos braços e ouvi que dizia a Francisco. Sobe e leva a patroa para dentro para que não a veja. Diga a Pablo que prepare o carro rapidamente. Todavia eu já havia visto. Ainda a vejo. E vejo José Luiz subindo a encosta com ela nos braços, tentando reanimá-la inutilmente. Um rebanho de cabras passava fazendo seus chocalhos soarem. Era a explicação do que aconteceu. Laura quis ver as cabras e se aproximou como tinha feito tantas vezes comigo. Perdeu o equilíbrio e se precipitou no vazio. Não era muito alto e teria sobrevivido se não fosse pela pedra na qual bateu a cabeça. As ravinas haviam falado e nos trouxeram aquela terrível desgraça. Lembro as horas que seguiram como um pesadelo. Não queria comer, não queria ver ninguém.
Tranquei-me no quarto e a única coisa que eu fazia era chorar sem parar pela morte da pequena. E a série de críticas que nos fazemos quando um ente querido vai embora. Se não tivesse atendido o telefone, se não tivesse me ocupado com José Luiz. Sentia-me culpada por não acompanhar as meninas o tempo todo. No dia seguinte, durante o enterro, tive do meu lado a única pessoa que tinha acesso a mim, Sara. Em seu semblante refletia-se uma grande tristeza, mas ela ainda tinha ânimo para tentar me trazer de volta à vida. Você não pode se fechar nessa desgraça porque Maria está aí e precisa de você. Ela está muito assustada. Por isso você seguirá adiante e na frente dela será forte, para que ela possa esquecer. É pequena demais para que um drama assim a marque para sempre. Sara tinha razão. Não tinha visto minha filha ainda que soubesse que perguntava por mim. Saí acompanhada por Sara e não via Maria em nenhum lugar. Sara me levou até os aposentos dos empregados. Está com Petra, disse. Mandamos Iás há uns dias para casa porque está muito abalada. Petra, minha flor, foi a única que não desmoronou nessa casa. Que grande mulher! Qualquer um poderia dizer que a morte de Laura não lhe importou, mas sei o quanto está sofrendo pela menina e por você. Quando minha filha me viu, veio correndo ao meu encontro. Eu a abracei por um longo tempo e quando nos separamos olhou-me com olhos assustados que me comoveram. Agora já não verá mais Laura, mas ela segue entre nós. Sabe onde está? Minha voz se quebrou. Onde? Perguntou Maria e começou a chorar. Está no céu, disse apontando o dedo para cima. Lembra aquele dia que estávamos deitadas no jardim olhando as estrelas? Sim, respondeu chorosa. E lembra o que eu disse? Perguntei enquanto secava suas lágrimas. Sim, que no céu cada uma tinha uma estrela e que algum dia iríamos querer ir até ela. Exato, e que quando uma de nós três fosse até sua estrela, as demais não precisariam ficar tristes. Então, Laura está lá, com a sua estrela. E quando voltará? Não voltará. Ficará no céu com a estrela. Já sabe, não precisamos ficar tristes, lembra? Com quem vou brincar agora? Maria seguia inconsolável. Com Peco. Ele também amava Laura e não chora. Pareceu ficar um pouco mais tranquila. Começaram a chegar as pessoas mais próximas que haviam assistido ao enterro. Todos, menos Pilar. Jesus a desculpou. Está tão abalada. Olhei para José Luiz. Estava muito abatido e senti muita pena dele. Meus olhos se encheram de lágrimas ao vê-lo com aquela aparência de cansaço e tristeza. Olhou-me, dirigiu-se a mim e me abraçou. Um abraço prolongado e terno que chegava em um momento ruim. Depois pegou Maria nos braços e a beijou com amor. A menina colocou seus braços ao redor do pescoço dele e juntou a sua bochecha com a dele. Pude ver como as lágrimas escorriam pelo rosto de José Luiz. Não chora, papai. A mamãe me disse que não precisamos ficar tristes, porque Laura está no céu junto com sua estrela. Esta noite olharemos para o céu e a veremos. Não é, mamãe? Aproximei-me deles e nos fundimos no mesmo abraço. Logo fui ao jardim e me sentei no meu sofá do canto azul. Por quanto tempo fiquei ali? Não sei. Porém, quando entrei em casa, tinha tomado uma decisão. Procurei por Maria e José Luiz e os encontrei juntos no escritório. Ela estava sentada no colo dele que lhe falava com imenso carinho. Doía-me interromper uma cena tão terna, mas não tinha outra solução. Entrei no escritório no momento em que José Luiz perguntava a ela. Você gosta tanto assim de cavalos? Sim, muito. Quando for grande, me compra um? Tudo o que quiser, querida. E compraremos uma casa de campo com muito terreno para que você possa montar e passear com o cavalo. O cavalo tem que ser branco, com um rabo muito longo, e vai se chamar... Como será? Isso não importa. Depois você escolhe o nome. Que bom, papai! Quero ser grande logo. Eu me sentei no sofá ao lado deles e não sabia como falar o que tinha decidido. Temia, sobretudo, a reação de Maria. Mamãe, ouviu? Quando eu for maior, papai vai comprar um cavalo. Muito bem, foi minha resposta sem a menor ilusão. Agora preciso que me escutem. Acho que já faz muito tempo que não vejo minha família e quero ir para a Argentina. E quando voltará, mamãe? Ao ouvir a pergunta de Maria, fiquei sem saber como continuar. Ela não me entendeu. Virá comigo. Retomei as forças e fui direta ao assunto. Você vem comigo.
Minha família não conhece você e deseja te ver. Sua única avó está lá. Não quer vê-la? Esperei um tempo e vi como a menina se apertava contra José Luiz. Percebi que teria que enfrentar um sério problema. Ele estava ansioso. Olhava para mim, olhava para Maria. Por fim, a menina perguntou ao pai. Também vem, papai? José Luiz fez que não com a cabeça. Sem deixar minha filha reagir, segui. Vamos você e eu. Você vai gostar. A Argentina tem coisas muito bonitas. Além disso, é a terra da mamãe. Não quer ver as coisas bonitas que há lá? Não quero deixar o papai sozinho. Olha, mamãe, vai você e nós esperamos aqui. Não, respondi desesperada. Você vem comigo. Não quer deixar o papai sozinho. A mim, sim? José Luiz estava calado, mas por fim resolveu falar. Compreendo que você sofreu muito e precisa se distrair um pouco. O que aconteceu a Laura nos pegou de surpresa e é um golpe duro demais. Vá uma temporada com sua família e volte quando quiser. Mais para frente podemos ir os três para que conheçam a menina. Deixe Maria aqui. Ela não tem vontade de ir e eu também preciso dela. Por favor, segui suplicante. Não faça as coisas ficarem mais difíceis. Você está rodeado dos seus parentes, de suas amizades e do que precisa. Enfatizei as palavras. Eu não tenho nada mais do que minha filha e uns desejos incontroláveis de fugir dessa casa. Vou para a minha com a minha família e levo minha filha porque ninguém precisa dela mais do que eu. O que você precisa tem aí pertinho. José Luiz me olhou por um longo tempo. Depois olhou para Maria e lhe disse que fosse perguntar a Pablo se havia lavado o carro. A menina saiu. Voltou a me olhar. Dessa vez, seu olhar era autoritário. Você está vendo que Maria não quer ir. Ela prefere ficar. Pressinto que a necessidade imperiosa de ir para a Argentina se deva ao fato de que quer fugir, não dessa casa, e sim de mim. Acertei? Sim, acertou em cheio. Minha missão aqui terminou por desgraça. Eu estava em Tenerife por Laura. Você não me deixava levá-la e isso me amarrou esse tempo todo ao seu lado. Mas Laura já não precisa mais de mim. Minha voz quase sumiu. Por isso, vou embora e levo minha filha. Mesmo que seja contra sua vontade? Mesmo assim. Eu vou e ela vem comigo. Peço que não se coloque no meio. Meu coração nesse momento é de pedra. Maria voltou e nos calamos. Sempre foi uma menina muito esperta e percebeu que acontecia alguma coisa. Olhou-me, depois para José Luiz e disse: Ficaremos pouco tempo na Argentina, não é, mamãe? Pode ser. Talvez ao chegar lá você não queira mais voltar. Estou certa de que você gostará muito. Mas e papai? Papai sabe se cuidar sozinho, não se preocupe. Papai estará esperando por vocês. Interveio José Luiz pegando-a emocionado. A cena me enterneceu, mas meu coração havia endurecido com tanto sofrimento. Olhei para outra direção para não vê-los abraçados. Os preparativos da viagem foram rápidos. Queria encurtar o tempo o máximo possível, porque temia por Maria e seus grandes desejos de não sair da única casa que havia conhecido desde que nasceu. Compreendia que tinha sido feliz ali, não lhe faltava nada. Todavia, meu caso não era o mesmo. Tinha dedicado minha vida a Laura. Cuidei dela mais do que da minha própria filha, porque precisava de cuidados e uma atenção muito especiais. Pouco a pouco tirei-a daquele isolamento e quando tudo parecia me sorrir, quando parecia que minha vida tinha por fim um sentido, meu castelo de cartas desmoronou e se espalhou pelo chão como se houvesse tido um terremoto. Primeiro foi a exposição de Pedro e meu encontro com ele. Depois a cena amorosa e inesperada no jardim entre os que pareciam tão inimigos e que se revelaram uns grandíssimos hipócritas. Contudo, o pior de tudo foi a repentina morte de Laura. Morreria se tivesse que ficar aqui mais um dia, pensei relembrando tudo aquilo. Falei com Sara, que já sabia da minha partida. Ela e Carlos tinham vindo quando ficaram sabendo do acidente de Laura e pensaram em ficar até janeiro. Sara sabia que sua presença nos faria muito bem para suportar aqueles dias. Com tanta confusão e tristeza, pensava não ser o melhor momento de dizer que eu estava de partida. No entanto, nada me disse para me fazer desistir. Quando falei com ela, escutou em silêncio e, ainda que eu não esperasse seu apoio, da sua boca não saíram palavras nem a favor, nem contra. Sara, disse, já tenho a passagem para o dia 22. Depois de amanhã, por essas horas, estarei voltando para minha casa e...
Eu achava que sua casa fosse aqui. Sara me encarou e me fez abaixar a cabeça. Bom, quero dizer para a Argentina. Agora sou espanhola e gostei de viver entre vocês. Quero dizer, entre vocês não. Gostei muito de conhecer você e agradeço todo o carinho que sempre demonstrou comigo. Sentirei muito sua falta e ligarei sempre. Se essa desgraça não houvesse acontecido, eu seguiria aqui para sempre. Mas a morte de Laura me descontrolou. Sinto tanto a falta dela que não posso suportar ficar aqui. Só desejo que me compreenda e que não pense que sou uma egoísta por partir agora. Fazia muito tempo que desejava viajar com as meninas para minha casa, para que meus familiares e amigos as conhecessem. Estou muito cansada e preciso de uma mudança de ares. Por favor, Sara, fale alguma coisa. Quer que eu diga que está fazendo o certo? Acha que não? Que não é o melhor momento? Que seu irmão me quer tanto que não viverá sem mim? Pois está errada. Ele não precisa de mim para nada. Já tem quem o console faz muito tempo. Sei a que se refere. Meu irmão me contou o que aconteceu na outra noite e também foi uma surpresa desagradável para mim. Eu o censurei por sua conduta. Nunca pude imaginar algo assim. Pobre Jesus. Ele acredita na amizade deles. Se soubesse. Mas se servir de ajuda, direi que José Luiz está muito arrependido e me disse que gostaria de falar com você e que você não quer escutá-lo. Que fale com sua consciência. A mim não tem que dar explicações. Sara me olhava com um quê de estranha, aborrecida e triste. Pela primeira vez desde que a conhecia, parecia que censurava tudo o que eu fazia e dizia. Era óbvio que não queria que eu fosse embora, mas podia pensar um pouco em tudo que eu havia aguentado ao lado de seu irmão. Sem Laura, não tinha por que continuar suportando suas humilhações. As datas natalinas se aproximavam, e não mudei o dia da minha partida. Comigo por perto ou não, estariam igualmente tristes, e eu precisava esquecer, distrair a cabeça se fosse capaz, afastar-me de Tenerife, por uma temporada ou para sempre. Nem eu mesma sabia naquele momento. No dia 22, por volta das 4 da tarde, pegávamos o avião para Madrid. Teríamos que passar a noite ali para pegar o voo da Aerolíneas Argentinas, que nos levaria para Ezeiza, o aeroporto internacional de Buenos Aires, depois de 11 horas de voo. Uma viagem longa e cansativa que desejava muito fazer. Havia avisado a Lola o que acontecera com Laura, e pelo outro lado da linha ouvi seus soluços. Depois falei sobre o meu desejo de voltar para casa e me disse um fico feliz que me soou distante e frio. Logo acrescentou. Bom, mamãe ficará feliz ao ver você e conhecer a pequena. Direi agora mesmo. Estaremos no aeroporto esperando por vocês. Me dê o número do voo. O pior foi separar Maria de José Luiz. A menina se abraçou ao pai e gritava como uma possuída quando a arranquei dos seus braços. Todo mundo ficou nos olhando no aeroporto de Los Rodeios. Corri até o controle policial como se estivesse fugindo de algo, enquanto Maria estendia os braços para trás gritando: Papaizinho, vem! Não vá! Quero ficar com papai! Parecia um rapto e os policiais ficaram olhando até que me afastei com ela nos braços. Houve um momento em que me deu vontade de deixá-la e viajar sozinha. Olhei através do vidro. Ainda estavam ali. Sara secava as lágrimas. Carlos a consolava e José Luiz levantou a mão para me dizer adeus e nos jogar um beijo. Então percebi que não havia me despedido dele. Estava com uma feição amargurada que não me comoveu. Por sorte, Maria não o vira, mas chorou por um bom tempo. Quando comecei a me acalmar, minha consciência pesou. Eu estava lhes causando muita dor, e ainda que eu também estivesse ferida, poderia ter agido de outro modo. De uma forma menos dolorosa para todos, mas era tarde demais para pensar agora. Poderia ter falado com ele, deixar que se explicasse. Mas por outro lado, o que poderia me dizer? O que vi, aqueles beijos, aquele comportamento sujo e imoral, que desculpa poderia ter? Era demais para perdoar e esquecer. A solução era o que eu estava fazendo. Ir embora. Pouco a pouco, Maria ia se acalmando. Comprei-lhe um boneco de pelúcia que primeiro recusou com um tapa, mas não demorou em pegá-lo nos braços. No entanto, não foi possível que se esquecesse de Tenerife, nem da sua casa, nem do seu papai. A cada passo me perguntava se voltaríamos logo. Quando anunciaram a saída do voo, voltou a soluçar e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Pensei que amava mais a ele do que a mim. Se tivesse partido sozinha, não teria me dedicado nenhuma lágrima, concluí. Durante o voo, ela dormiu.
Quando anunciaram a chegada em Madrid, despertei-a e voltou a lembrar do seu pai e a chorar. Eu a distraí como pude e lhe disse que Madrid era uma cidade muito grande e que dormiríamos em um hotel muito bom. O que vai querer jantar? Nada, foi sua resposta cortante. Ela queria me aborrecer durante a viagem, mas eu pensava que uma vez com o carinho da família, logo se esqueceria de Tenerife. As crianças pequenas esquecem rápido, pensei. No entanto, Maria nunca foi uma criança pequena. Eu a fiz crescer rápido demais porque precisava que me ajudasse com Laura. Ela, com 5 anos a menos, tinha que ser a mais madura e ensinar a sua irmã a rir, a falar, a brincar. Agora, não podia torná-la pequena para minha conveniência. Maria pensava como uma menina de quase 10 anos, apesar de ter somente 3. Passei uma noite inquieta. Temi que o telefone tocasse e fosse José Luiz, mas não aconteceu. Talvez tenha pensado que seria melhor não fazer com que Maria chorasse outra vez ou esperasse pela minha ligação. Na manhã seguinte, já no aeroporto, propus-me a ligar para ele e lhe dizer que havíamos chegado bem a Madrid e que Maria estava mais tranquila. Dirigi-me a uma cabine, coloquei as moedas, disquei o número e antes que alguém respondesse, desliguei. Está ligando para quem, mamãe? Para o papai? Sim, mas não está. Menti. As longas horas da viagem para minha terra foram cansativas. Mal dormi e só queria chegar. A impaciência me consumia. Ainda bem que a menina dormiu durante quase todo o trajeto. Quando anunciaram que apertássemos os cintos, despertei-a. Chegamos, querida. Em São Juan? Perguntou sonolenta. Não, em São Juan chegaremos em breve. Agora estamos em Buenos Aires, a capital da Argentina. Buenos Aires é bonita? Foi sua pergunta sem nenhum entusiasmo. Não chorou ao acordar, e isso era uma vitória. Também não perguntou por papai. Considerei-me com sorte. Esquecerá antes do que eu imaginei. Sim, muito bonito, respondi sorridente. Um dia viremos de São Juan e vamos passear pela capital juntas. Quer? Não, foi sua breve resposta. Ainda não podia comemorar. Chegamos à minha cidade, onde fazia um calor asfixiante. Estavam Lola e Luiz com seu pequeno Raul. Maria não se comportou e, ainda que não fizesse mais do que a desculpar, dizendo: está cansada, mas não é assim. Amanhã estará melhor. A verdade é que a teria enforcado. Não deu nenhum beijo, nem deixou que lhe dessem. Não respondeu a nada do que lhe perguntavam e virava-se caso alguém quisesse lhe fazer algum carinho. Uma verdadeira exibição de má educação. Chegamos na casa da minha mãe. Eu teria gostado de ir com Lola para recordar os velhos tempos, mas nada estava do jeito que eu deixara. O casal Lola-Luiz seguia unido, mas já não havia aquela simbiose de antes. Agora era um casal normal, com um filho normal que precisavam deixar na creche antes de irem trabalhar. Chegavam cansados e o menino parecia um problema que precisavam cuidar. Ainda que chegassem em casa com vontade de se deitar no sofá, ver televisão e esticar as pernas na poltrona, tinham que dar banho nele, dar-lhe o jantar, brincar um pouco e colocá-lo para dormir. A casa não tinha a aparência de organização e limpeza de outros tempos. Agora era descuidada e com brinquedos por todas as partes. Lola tinha um aspecto de cansada e Luiz mostrava umas entradas cheias de cabelos brancos. E os demais? Minha mãe, pessimista por natureza com o passar dos anos e a ausência do papai, transformou-se em uma mulher amargurada. Mal demonstrou alegria ao me ver, e quando a abracei não notei que seus braços correspondessem ao meu, sincero e carinhoso. Raul foi afetuoso no aeroporto, e seus beijos foram o melhor da jornada. Faltava Delfina, que não havia chegado do trabalho. Estava trabalhando em uma empresa de informática e tinha um bom salário. Quanto à situação econômica e política da minha nação era um desastre. Com uma inflação brutal, os argentinos mal viviam. As melhores famílias estavam arruinadas. Lembra sua amiga, Ana Torres? Perguntou Lola. Lembrava-me perfeitamente e recordava seu pomposo e sonhado aniversário. Agora a família tinha o suficiente para ir vivendo. Ana havia se casado com menos de 19 anos com um americano rico, 20 anos mais velho do que ela para fugir da pobreza em sua casa. Vivia no Colorado, onde seu marido tinha uma grande fazenda. E Manolita? Perguntei. Ela se casou com Jorge grávida, como era de se supor. Qualquer dia a haverá. Assim que souber que está aqui, virá correndo. Delfina chegou, a superficial, a mimada, a menina boba da casa. Estava mudada.
Ao me ver, fez como se não estivesse sabendo da minha chegada. Oh, que surpresa! Como está? Esta é a sua filha? Maria seguia malcriada, mas a repreendi. Para quê? Todos já haviam formado uma ideia da menina mimada e mal educada. As desculpas eram inúteis. Meu quarto de solteira havia sido ocupado por Delfina. Raul continuava no seu. Minha mãe mudou, ou fizeram com que mudasse quando papai morreu, para o que fora de Lola. Assim, ficavam vazios o que fora de Delfina e o de casal, muito distantes um do outro. Onde minha filha e eu dormiremos? Perguntei. Tem o nosso quarto, respondeu mamãe. É o que Lola preparou. Mas é que Maria está acostumada a dormir sozinha e não quero que perca o costume. Então que durma ela no pequeno, propôs Delfina. Estará muito longe de mim. Não posso percorrer a casa inteira caso desperte pela noite. Aí começou o primeiro problema. Eu, injustamente, exigia meu quarto. Não tinha vontade de dormir na cama dos meus pais. Delfina não queria ceder meu antigo quarto e voltar para o seu, menor. Mamãe, como sempre, ficava a favor da sua caçula. Lola e Luiz, que estavam presentes, não me deram a razão. Por favor, Valéria, disse Lola suplicante. Durma hoje na de casal. Que façam a cama para Maria no quarto pequeno e amanhã veremos como arrumamos tudo. Mas temos que ir pegar nosso filho. Não se preocupe, você já fez o bastante. Talvez eu tenha sido injusta. Nem Maria nem eu nos comportamos bem ao chegarmos. Procuraremos melhorar essa péssima primeira impressão. Acomodei Maria na cama, mas acostumadas a dormir separadas, uma estranhou a outra e não dormíamos quase nada a noite toda. Ela não fazia mais do que dar voltas e voltas, atravessava-se na cama e, apesar do seu pequeno volume, ocupava quase todo o espaço. O tremendo calor era outro problema que não estávamos acostumadas. Pelas 7 da manhã ouvi Delfina se levantar para trabalhar. Entrou no banheiro adjunto ao meu quarto. Escutei o barulho do chuveiro. Fui seguindo seus passos com o ouvido. Escutei como entrava na cozinha, como preparava seu café da manhã e saía em silêncio fechando a porta da rua. Estava bonita. Talvez estivesse um pouco cheinha, mas o aumento de peso lhe favorecia. Era uma bela moça. Pensei como tinha me comportado mal com ela e esperei sua volta para fazer as pazes e lhe pedir perdão. Tanto Maria como eu havíamos caído naquela casa como familiares incômodos que só aparecem para importunar. Pela manhã, a cara da minha mãe me fez compreender aquilo. E para mim, tanto a casa quanto a família haviam passado por uma mudança tão grande que eram como estranhos. Não haveria alguém em San Juan que fosse como antes? As mesmas calçadas tão limpas e brilhantes de antes agora estavam descuidadas. Na minha rua, havia uma espécie de competição, e cada dona de casa limpava a calçada, ficando em frente à porta para se assegurar que estivesse mais brilhante que a da vizinha. Foi uma cadeia de acontecimentos. Não havia dinheiro. Não se tinha nem o mínimo para se levar uma vida digna. O bom humor acabou junto com a economia, e também a limpeza, as relações entre amigos e amor à família. Cada um olhava para os próprios problemas sem levar em consideração os dos demais. Aquelas reuniões familiares na casa de uns e de outros, aqueles almoços, aqueles aniversários, tudo havia ficado no esquecimento.